Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dividendos Portugal. A conversa de hoje é com uma das pioneiras no YouTube a falar de finanças pessoais e investimento, com um historial e disciplina de investimento com mais de uma década, orientada a ETFs. Hoje vamos conhecer a ela. Olá Ela, bem-vinda ao podcast Dividendos, obrigado por teres aceito o convite. E eu queria começar por te perguntar, por falar um bocadinho das influências que tiveste na tua fase inicial. Eu sei que o teu pai era uma influência muito próxima, e eu queria perguntar-te se isso te ajudou a ultrapassar aquele receio inicial que todos nós temos, que está associado aos investimentos. O que é que nos podes contar dessa tua história? Sim, olá, antes de mais, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E olha, essa pergunta realmente é interessante porque eu noto muitas pessoas que eu acompanho que existe aquele medo de começar a investir por causa do desconhecido, não é? Não sabemos para o que é que vamos, não temos um exemplo, e no meu caso foi um bocadinho diferente, porque eu tive essa influência, esse exemplo da parte do meu pai, o que realmente ajudou a ultrapassar este receio ou este bloqueio de começar, de dar o primeiro passo. Portanto, sim, teve grande influência e positiva, até sendo que até o dia de hoje ainda invisto por causa dele, não é? Talvez com uma estratégia um bocadinho diferente, mas sim, ajudou a ultrapassar esse receio. E essa estratégia que tu mencionaste, podes contar-nos um bocadinho, ou seja, como é que foi esse procedimento ou essas discussões com ele, como é que foi essa abordagem? Sim, então, se calhar dando aqui mais contexto a nível da minha motivação para começar a investir primeiro, porque eu comecei a fazer um estágio profissional depois do curso, em que estava numa empresa, tinha que trabalhar durante 3 meses nessa empresa como se Uhum. fosse, pronto, um estágio não remunerado, estágio Certo. profissional. E então tive o primeiro contacto com um contexto empresarial que seria o meu futuro, não é? Porque seguindo essa área, iria ser esse o meu contexto. E fiquei extremamente desiludida, porque depois da faculdade, de ter imensa liberdade de tempo, principalmente, e de horários, sentia-me ali presa a um horário das 9 acho que até era 7, nesse caso. Tínhamos 2 horas de almoço e estava muito, sentia-me mesmo presa. E então pensei, eu não quero isto para o resto da minha vida, preciso de arranjar uma solução. E uma das soluções passa por investir para atingir a independência financeira mais tarde. Então Uhum. vou começar já. E eu falei com o meu pai sobre esta minha dor e ele disse, olha, para investires tens aqui alguns livros que podes ler, também fiz isso, e ele começou e eu perguntei, mas eu quero começar já, então o que é que tu fazes para eu fazer igual? E foi um bocadinho por aí, ou seja, pelo exemplo de perceber, ok, como é que tu fazes para conseguir sair desta roda dos ratos em que eu tinha acabado de entrar, mas já queria sair, no fundo. Não, e é bom porque nem toda a gente tem essa influência, sobretudo tão próxima, não é? Na vida, no meu caso é um bocadinho diferente, e é sempre bom teres essa proximidade, essa relação, e porque te ajudou logo na parte inicial. Olha, tu viveste na Holanda, ou nos Países Baixos, agora como se designam. Tu Uhum. sentes que a cultura financeira lá é diferente da nossa? Tu achas que existe uma maior tolerância ao risco, ou que as pessoas lá falam mais abertamente dos investimentos e da experiência que têm no mundo financeiro? Olha, então, o meu conhecimento sobre a Holanda, não é assim muito vasto. Porquê? Porque eu nasci lá, os meus pais são holandeses, mas saí de lá quando tinha 11 anos, ou seja, a realidade Ok. que vivi lá foi em criança, não é? Acaba Uhum. por ter um impacto um bocadinho diferente. Apesar de saber, obviamente, como é que é agora lá, mas não vivo diariamente porque estou a viver em Portugal. No entanto, eu Certo. acho que como é um país mais rico, só por isso as pessoas já acabam por partir de uma base um bocadinho mais segura, não é? Tem vários Ok. apoios que se calhar aqui em Portugal não existe. E então, nesse sentido, talvez a tolerância ao risco seja um bocadinho maior, porque lá está, há aquela segurança caso alguma coisa corra mal, e então se calhar isso faz as pessoas arriscar mais. Mas eu estou a falar um bocadinho de cor, atenção, não sei Ok. estatísticas. E depois, relativamente a falar abertamente, eu sei que na Holanda existe muito essa cultura de que falar sobre dinheiro é feio, não se faz, não se pergunta quanto é que a pessoa ganha, por exemplo, então não é assim muito diferente do que cá. Ok. Não, aqui é muito difícil, não é? Não, pelo menos naquilo que eu conheço e nos círculos sociais, não é muito comum conseguirmos falar com as pessoas ou existir aquela abertura de falar sobre
Já nem vou falar sobre investimentos, mas até mesmo a nível salarial e a nível laboral, há assim Sim, muito completamente. aquele estigma que as pessoas não levam muito bem ou não têm tanta abertura para falar sobre isso. É verdade, eu não sei se tu também sentes isso, mas como se calhar nós estamos numa bolha, eu acabo por não sentir assim tanto isso, não é? As pessoas que estão à minha Pois, volta acabam por falar abertamente até, mas no geral existe bastante, vergonha, não é só vergonha se calhar, mas não sei, as pessoas não têm tanta abertura para falar sobre o assunto e devia-se falar mais, não é? Porque certo, é sim, benéfico, quanto acho que mais sim. falamos sobre o assunto, mais conseguimos ver outras perspectivas, mais conseguimos aprender. Totalmente de acordo, totalmente de acordo. Mas é como te digo, no meu círculo social, pronto, a nível dos apoiantes do Patreon e assim, pronto, existe a conversa quase diária de investimentos, mas a nível, por exemplo, familiar ou amigos mais próximos é muito difícil. Há interesses Sim, muito diferentes, a maior parte das pessoas não tem este contacto com o mundo dos investimentos numa fase da vida onde estão a entrar no mercado laboral, é só mesmo mais à frente, na casa dos 30, 35. uhum. E são muito poucas as pessoas que, quando entram para a universidade, já tenham esse foco ou essa liberdade de falar neste tipo de coisas. São muito poucas, pelo menos na minha perspectiva. Eu acho que existe interesse por parte das pessoas, só que não sabem por onde começar ou sentem dificuldade de iniciar a conversa. Eu, por ter o Finanças com Ela, as pessoas já aproveitam para depois fazer Pois, mais perguntas e são curiosas e querem, pronto, aproveitam desse modo conhecer para mais. introduzir Sim, o sim, tema, no sim. fundo. Não sei se tu também sentes isso com o teu projeto. Sim, sim, há definitivamente curiosidade, as pessoas contactam através de e-mail ou de outros métodos, mas pronto, ainda é uma pequena parte da população, eu acho, e nós como temos a população envelhecida, ainda existe muito aquele receio, aquela relutância em falar deste tipo de coisas em público, ou, Ah, sim, sim. Não, mas estava a dizer, por exemplo, amigos e familiares, não é, que estavas a dizer que não têm tanto esse hábito de sim, sim. falar mais abertamente, mas como tu tens um projeto, de Não, finanças sim, a nível não? de família não existe. Existe a abertura no sentido em que falamos como é que está a correr o projeto, como é que estão, se existem Uhum. dúvidas em termos de créditos e spreads e coisas assim, mas a nível de investimentos não existe muita abertura. Ah, ok, ok. Em relação, fazendo aqui uma transição para o nível dos investimentos, tu investes em ETFs. Que tipo de ETFs é que tu tens? Como é que escolheste os ETFs? Onde investes? Qual é o teu método de seleção? Podemos explorar um bocadinho a tua Sim, claro. abordagem. Então, eu tenho uma abordagem muito simples, tanto que eu basicamente só invisto num ETF. Aliás, vá, 2. Um de ações e outro de obrigações. Então aqui não há assim muita ciência por trás. Nós nesse aspecto acho que temos uma abordagem um bocadinho diferente, que sei que Uhum. tu fazes também mais a parte de trading, não é? Sim, investir em ações, sim, sim, sim. Sim, sim, exatamente. Não, no meu Individual. caso é mesmo um ETF o mais distribuído possível e Ok. que no fundo tenha, lá está, distribuído por área geográfica, por setor de atividade, o máximo possível mesmo. Ou seja, eu quero simplificar o processo dos investimentos ao máximo, com Uhum. isso um ETF basta. E claro que depois a estratégia, pode mudar um bocadinho conforme o meu horizonte temporal diminua, não é? Ou seja, Certo. agora invisto muito em ações, faz-me sentido ainda nesta fase, depois mais para a frente irei apostar um bocadinho mais nas obrigações, mas nunca deixando esta parte das ações. Quando falo em ações, ações de ETFs de ações, portanto Certo, não certo. ações individuais. Esse ETF de ações é um ETF acumulativo ou é distributivo? Ou seja, paga dividendos ou É acumulativo, ou seja, ok. quanto menos, lá está, quanto mais, maior a gestão passiva consigo fazer, melhor. E isso também, no fundo, essa estratégia de acumular os dividendos também faz parte da Sim, minha estratégia de investimento. E então daí ter optado por isso. E também por causa da questão fiscal, não é? é mais eficiente, sim, sim, sim. Os Uhum. acumulativos são sem dúvida muito mais eficientes naquilo que é a criação da tal bola de neve que todos nós temos como objetivo e são mais eficientes porque a componente de imposto não é paga, cá em Portugal não é paga, portanto é paga na Irlanda a retenção na fonte e estão a poupar basicamente 13% em todas as distribuições que o ETF paga. Nesse sentido, acho que é muito importante e apesar de serem abordagens diferentes, eu acho que eu estou muito de acordo com uma abordagem mais simplista, porque também ganhas imenso tempo, não é? Aquele tempo que tu, se calhar, tens de gastar a analisar empresas, perceber quais é que são as empresas que te podem dar melhores resultados a futuro,
com investir num ETF que segue o mercado, poupas imenso tempo, tiras essas preocupações e atinges na mesma o objetivo, que é rentabilidades elevadas, neste caso igual ao mercado, mas não deixam de ser rentabilidades elevadas para a realidade portuguesa. Portanto, estás a falar de médias de 10%, 12%, anos mais, ou outros anos com Sim, menos, sim, mas mais ou menos nisso. Pronto, exatamente. pronto, apesar desta abordagem de investir só no ETF, tu fazes assim algum tipo, ou preocupas-te um bocadinho com a análise macroeconómica, ou tens uma abordagem mais relaxada e todos os meses investes no ETF, sem olhar muito para aquilo que está a acontecer no panorama mundial ou nos mercados? Ou como é É que... mais uma vez essa abordagem mais passiva, ou seja, eu Ok, defini a minha estratégia de alocação de ativos e não vou estar a mudar, não é? Ou ok. seja, eu tenho o meu objetivo, o meu plano e não fujo muito daí com contextos exteriores que no fundo eu não consigo controlar. Então nós chamamos a isto a gestão passiva, não é, dos investimentos Uhum. e é por aí que vai a minha abordagem. Ou seja, isto retira-me imensas preocupações, lá está, porque não preciso de estar sempre a ver as notícias e preocupada com acontecimentos que possam impactar, porque realmente Uhum. podem impactar os meus investimentos, mas não me preocupa porque eu sei que será uma No longo situação prazo, temporária, exato. exatamente, e a longo prazo vai valorizar. E como esse é o meu objetivo, a longo prazo, não faz parte da minha estratégia preocupar-me com isso. Ok. Em relação a produtos, tens mesmo dois ETFs, portanto, um de obrigações e de ações, que já comentaste, mas tens algum tipo de produtos assim mais seguros e se calhar na realidade portuguesa como certificados de aforro, depósitos a prazo, ou a tua orientação é mesmo só dois ETFs e fazes os tais investimentos mensais? Então, a base principal é os ETFs, mas também tenho outros produtos na carteira. Por exemplo, uma parte do fundo de emergência está nos certificados de aforro, depois Ok. também tenho PPRs, não é uma porcentagem, é muito grande do meu portfólio. E também tenho um bocadinho de P2P, peer-to-peer, mas lá está, é uma porcentagem pequena, não é? Eu acabo por ter aquela estratégia do core satellite, em que o core é parte dos ETFs e depois o satélite é uma pequena porcentagem onde ou por um lado arrisco um bocadinho mais ou um bocadinho menos. Lá está, é muito simples, não é assim tão interessante quando as pessoas às vezes perguntam mas partilha lá o teu portfólio e lá está, não tem muito interesse, não é uma coisa que seja assim muito espetacular para partilhar porque lá está, quanto mais simples melhor. É uma Exato. abordagem E se é simplista como simples e funciona, não há razão nenhuma para mudar, não é? Como se costuma dizer. sim, Se é sim, eu simples e acho está. não, é completamente, eu concordo e depois também, lá está, nós podemos usar uma pequena parte do capital, que é o que eu faço também para experimentar, não é, para fazer algumas experiências e perceber e também aprender, porque eu acho que aprendemos muito pondo, o nosso dinheiro investido, ou pondo as mãos na massa, ou vá, como queiras dizer, mas isso ajuda também a tentar a estudar mais, a perceber melhor e outros produtos que possam ser interessantes, mas a base não muda, não. Olha, e já experimentaste com criptomoedas ou é um mundo que não te atrai muito? Não experimentei, nem é um mundo que me atraia muito, Ok, não. Porque para mim criptomoedas é mesmo, mais jogo, não é? E ok. não é bem essa abordagem que eu procuro. E também por lá está, porque há bocado também referiste a questão do tempo, quanto menos tempo eu tiver que dedicar aos meus investimentos melhor, e a parte de cripto, se eu tivesse que entrar por aí mesmo pondo dinheiro, investindo dinheiro, eu ia querer saber tudo, então isso iria requerer muito estudo e tempo. Portanto, Ok. não é algo que eu ambiciono. Tu já começaste a investir há algum tempo, portanto já investes há mais de 10 anos, há mais de uma década. Tu tens assim algum momento durante este período em que tiveste alguma dúvida em relação ao teu plano, alguma queda do mercado que te fez ficar mais receosa, ou alguma situação que te deixou assim com mais dúvidas em relação ao futuro e ao longo prazo? Olha, na verdade não, porque, eu simplesmente mantive sempre esse meu plano lá está, isto são respostas um bocadinho secantes, porque é sempre a mesma coisa. Não, mas Não é houve bom assim porque grandes há muitas aventuras. mas as pessoas imagina, é um cenário que para ti pode parecer assim simples e básico, ou uma resposta assim mais simples ou com pouco entusiasmo, mas há muitas pessoas que se calhar se identificam com isso, não é? E que passaram pelo mesmo que tu. O meu caso eu invisto há muito menos tempo, há 4 anos, um bocadinho mais, 5 anos, mas para alguém que tem assim um panorama e que já está a investir e que já tem um plano que leva há 10 anos, é importante que as pessoas se identifiquem com a tua disciplina, sabes? Eu acho
que é muito importante. Não Sim, eu acho menosprezes, porque que acho que é extremamente importante e é muito difícil manter esse foco durante tanto tempo, não é? eu acho que aí tocaste num ponto muito importante que é realmente a disciplina, que acho que é aí que as pessoas acabam por desistir, porque como só vais ver resultados, impactantes ou aqueles, ou seja, tu tens o objetivo de alcançar a independência financeira, imagina, mas só vai acontecer daqui a 20 anos, por exemplo. Isso é uma recompensa de muito longo prazo, não é? Demora muito tempo, então para manter isso durante tantos anos é difícil, essa disciplina, porque realmente o resultado concreto, não o dinheiro em si, mas o que o dinheiro depois pode comprar, demora muito tempo, mas mantive sempre essa disciplina, apesar de haver assim algumas aventuras pelo meio que se calhar até pode ser interessante partilhar. Por exemplo, houve uma situação em que eu estava a investir já há alguns anos, já tinha um património até mais ou menos interessante, e depois, sempre na bolsa, através dos ETFs, e surgiu uma oportunidade de comprar uma casa. Eu queria comprar a minha primeira casa. Aliás, surgiu a oportunidade, não, eu fui à procura de uma casa porque queria comprar em vez de alugar. Mas eu não tinha dinheiro para dar de entrada e precisava desse Ok. montante para poder comprar a casa, porque o banco não emprestava o suficiente para poder fazer face a esse montante de entrada. E então, o que é que eu fiz? Fiz uma coisa que eu não recomendo a ninguém, que é retirei o dinheiro dos meus investimentos para poder dar a entrada da casa. E o que é que acontece? Obviamente que isto não é o ideal, porque eu tive uma sorte muito grande de, na altura, as minhas ações estarem valorizadas, porque se estivessem desvalorizadas eu ia estar a perder dinheiro, não é? Por isso é que eu nunca recomendo isto. E depois fiquei a zeros outra vez, tive que começar outra vez do zero a construir o capital e todo o juro composto, não é? Que é tão benéfico durante mais tempo, foi-se. Mas pronto, consegui comprar o apartamento que queria e se não fosse assim não teria conseguido. Ou seja, lá está, não é algo que eu recomendo a fazer, mas Certo. às vezes quando aparece uma oportunidade de investimento, e na altura nem era investimento porque era casa própria, mas depois até se tornou um investimento. Mas lá está, às vezes temos essas oportunidades e temos que ponderar o que é que podemos fazer, não é? Se não temos dinheiro para tudo, Foi temos uma que fazer escolha escolhas. difícil. Exato, foi uma escolha difícil, seguramente. Tu tens diz isto, desculpa. Não, ia só dizer, acrescentar que não, na verdade não tinha escolha, porque ou era essa casa e tinha que gastar esse dinheiro, pronto, tinha que usar esse dinheiro, ou não podia comprar a casa e continuava a gastar a deitar dinheiro para o lixo, na minha perspectiva, na altura, Certo. arrendando, não é? Sim, lá está, é uma decisão difícil que te se calhar fez andar para trás, começar do zero a meio do percurso, mas faz parte, não é? São decisões que acontecem e que nós temos que tomar na vida. E vistas do dia de hoje, olhando para o passado e para a decisão, se calhar na altura custou um bocadinho, mas hoje valeu a pena, não é? Olhar, já tens ali um investimento diferente do que tinhas em relação à estrutura, não é capital, é um imóvel, mas valeu a pena. Foi um risco que correste e correu bem. Sim, exatamente. Sim, não mudaria a minha decisão. A única questão é que foi aliás, se, o dinheiro que eu tinha investido estivesse desvalorizado, provavelmente não ia comprar o apartamento, porque Pois, sabia que ia estar ali a perder dinheiro. Então foi um bocadinho uma questão de sorte de nessa altura, timing. exatamente, foi um bom timing. Mas lá está, por isso é que eu nunca recomendo fazer isto, contar com esse dinheiro, porque nunca sabemos, não é? Nunca sabemos como é que o mercado está. Em relação, ao teu objetivo, eu vi num dos teus, vídeos no YouTube que tu tinhas um objetivo de atingir 1.000.000 de euros de investimento aos 35 anos. Podes falar-nos um bocadinho desse objetivo? Se continua a ser um objetivo, se entretanto já conseguiste, como é que está esse foco? Sim, pois esse vídeo foste aí buscar um vídeo já bastante antigo. Sim, sim. Mas sim, é verdade, eu tinha esse objetivo, que agora já não é bem um objetivo, e já vou contextualizar. Mas sim, na Ok, altura acho que tinha muito ainda estava muito focada na parte mais do dinheiro em si, portanto, para mim 1.000.000 correspondia a ser rica e ser milionária, e então tinha aquilo que queria. Mas depois, ao longo deste percurso, fui-me apercebendo que a riqueza não vem do dinheiro, não é? Que o que eu
quero mesmo é poder ter tempo. Certo. E então, na altura, quando eu fiz esse vídeo e tinha esse objetivo, eu ainda trabalhava muitas horas no mundo corporativo e também ganhava muito bem, mas depois apercebi-me que não compensava esse sacrifício. Ou seja, se eu tivesse se calhar continuado com esse plano na altura de atingir 1 milhão de euros aos 35 anos e continuando nesse contexto, que era onde eu ganhava mais, se calhar até conseguia, não sei, mas estar mais perto estaria mais perto com certeza do que estou agora. Mas a custo de quê, não é? Então, ao longo desse período, eu comecei-me a perceber que não valia a pena fazer esse tipo de sacrifício e preferia ter mais liberdade ao longo do percurso até à independência financeira, preferia ter mais liberdade, mais uma qualidade de vida melhor do que estar ali em sofrimento só porque ganhava mais, mas custava-me ir para o trabalho todos os dias. Então, o meu objetivo mudou um bocadinho, sim. E se veste mudar a tua visão sobre o FIRE, sobre aquele objetivo de ir poupando, ter assim uma vida mais sem tantas despesas ou poupar imenso para tentar atingir a liberdade financeira o mais cedo possível e de alguma forma, através desse método, estás basicamente a privar-te de muitas coisas para conseguir ter a liberdade financeira, sei lá, na casa dos 30 ou dos 40 anos. Isso fez-te mudar a tua posição, a tua opinião? Fez, porque lá está, eu acho que na altura quando defini o objetivo FIRE, parti de muita dor. Ou seja, o contexto em que eu estava nessa altura queria sair, pronto, não queria estar ali. Então a motivação era muito grande, mas também não fazia sentido sacrificar tudo, continuar naquele contexto de dor, não é? Para conseguir atingir a independência financeira ou o FIRE mais rápido. Então basicamente o que para mim me fez mais sentido e muito mais depois de ter filhos também, é poder ser um bom equilíbrio entre, ok, eu quero poder ter rendimentos daqui a uns bons anos dos meus investimentos, mas também não quero sacrificar tudo, eu quero poder ir jantar fora, quero poder, sei lá, não vou estar a poupar Desfrutar. tudo. Sim, sim, sim. Exatamente. E então a forma que eu encontrei neste momento é um bocadinho um misto entre, ok, continuar com o mesmo plano de investir todos os meses, mas se calhar não é preciso investir tudo aquilo que eu consigo, porque eu quero poder viver agora. E muito mais, agora como eu estava a dizer, tendo filhos que são pequeninos e que são pequeninos por pouco tempo, eu quero poder aproveitar com eles agora. E então prefiro abdicar um bocadinho dos meus rendimentos neste momento e não estar a trabalhar tantas horas e poder ter mais tempo livre, mas abdico da parte financeira. Claro, não consigo ganhar tanto como se calhar ganhava quando estava naquele trabalho corporativo, mas tenho tempo, sou dona do meu tempo neste momento, então isso faz-me toda a diferença. Mesmo que isso implique atingir a independência financeira mais tarde, porque para mim a independência financeira já tenho uma boa parte agora, não é? Porque Certo. consigo comprar tempo. Essa tua história eu identifico-me com a tua visão a 100%. Eu acho que é mais importante do que nos estarmos a privar para um tempo no futuro é encontrar esse equilíbrio do que tu falas, que é fundamental para ir desfrutando também um bocadinho da vida, porque passar ao lado da vida, quando estás na casa dos 20 e dos 30, passar um bocadinho ao lado das coisas boas que a vida tem para oferecer, com o objetivo de aos 50 não trabalhar mais. Depois vais chegar aos 50, é verdade, não vais trabalhar mais, mas depois vais olhar para trás e não vais conseguir fazer algumas coisas que com aquela idade faziam todo o sentido, não é? Mas pronto, Exatamente. tu achas que isto é um objetivo realista na realidade portuguesa para a maioria das pessoas? Achas que faz sentido as pessoas seguirem o FIRE ou terem assim uma abordagem mais relaxada e construírem de certa forma um portfólio que os ajude quando cheguem à idade da reforma, obviamente com objetivo, mas não tanto a questão da privação? É assim, se este é um objetivo, estás a dizer se o FIRE é um objetivo realista no contexto português? Sim, sim. É assim, eu acho que para quem ganha o salário mínimo é difícil, temos que ser realistas, não é? Realmente é complicado com um salário tão baixo e então é preciso pensar em estratégias de como é que nós podemos alavancar o nosso salário nesse caso e ganhar mais dinheiro, porque quanto mais Uhum. conseguimos ganhar, claro que é melhor e conseguimos investir mais e mais realista se torna este objetivo. O que se vê muito também é as pessoas irem para fora e alavancarem um bocadinho por aí o capital, não é? Depois aí já é aquela questão, ok, mas então com o salário português talvez não dê. Assim, claro que é difícil, mas depende sempre tudo também da pessoa em si, porque acho que a mentalidade é
é tudo. Porque se tivermos uma mentalidade, rica, vamos dizer assim, conseguimos ter ações que nos permitem atingir essa riqueza, não é? Mesmo que vindo de uma escassez grande ou de uma situação mais complicada financeiramente. Então eu acho que é possível, mas se calhar é preciso mais, para algumas pessoas, é preciso mais dedicação, mais esforço. Eu, por acaso, eu partilhei um episódio há uns meses sobre o tema. Eu acho que é muito difícil, inclusivamente, não só para as pessoas que têm o salário mínimo, mas também, por exemplo, mesmo o salário médio, desculpa, a mediana salarial, que anda na casa dos 1000 e poucos euros, é muito difícil, tendo em conta as despesas que as pessoas têm, conseguir atingir um FIRE num período de tempo realista. Mas pronto, lá está, é como tu dizes, vai de caso para caso, pessoas se calhar que tenham ordenados mais altos, se calhar conseguem de forma mais fácil, e depois vai naquilo que são os objetivos também pessoais, não é? Se a pessoa quer É. mais agora e desfrutar mais, ou... Ia só acrescentar mais uma coisa ao que tu disseste, que é, acho que muitas vezes quando falamos aqui do FIRE, o objetivo ou o foco está só no objetivo final de atingirmos FIRE, mas acho que há toda uma variantes pelo meio que possam, ou objetivos que possamos atingir pelo meio que também são interessantes pensar, não precisa de ser só 8 e 80, não é? Então esse percurso pelo meio acho que também é importante pensarmos quando as pessoas têm o objetivo de atingir FIRE, porque é que têm esse objetivo? Do que é que querem fugir ou o que é que querem alcançar? O que é que está por trás? E então muitas vezes é aquilo que também no meu caso é de dor, não é? As pessoas querem fugir de uma situação em questão e às vezes, isso já vi vários casos destes, em que as pessoas acabam por estar muito mais satisfeitas mudando de contexto de trabalho, por exemplo, uma coisa tão simples que já ajuda imenso às pessoas não terem que sentir tanto que precisam de fugir da situação onde estão neste momento, ou que, aliás, que precisam de atingir o FIRE para fugirem dessa situação, não é? Em relação a risco, e voltando aqui um bocadinho atrás, tu usas várias corretoras para investir ou usas só uma corretora e tens todo o teu portfólio numa corretora em específico? Não, eu tenho várias, não tenho muitas, mas gosto de diversificar também um bocadinho por aí. Ou seja, eu sou bastante apologista da diversificação e, apesar de agora não parecer contraditório, sendo que disse que só invisto num ETF, um ou dois, mas que é distribuído, não é? Mas pronto, mas sim, também a diversificação pelas corretoras acho que é importante. Ok. Tens alguma favorita que queiras partilhar? Não? Não gosto muito de partilhar isso, porque Ok, depois as ok. pessoas acabam por serem influenciadas, porque lá está, isso para mim pode fazer Ok. sentido, mas para outras não é? Está Mas bem, uma das que eu uso é, por exemplo, a de giro. está bem. E a nível de investidores de referência, assim, conhecidos ou não, tens assim alguém com que te identifiques ou alguém nas redes sociais que tu sigas que achas que é uma boa influência? Olha, umas pessoas que me inspiram bastante são um casal americano que veio para Portugal, que é o Our Rich Journey, se calhar Ok. também conheces, que é uma família Já que ouvi veio. falar, mas não sigo particularmente. Já acho que o nome não me é estranho. Eu devo ter visto um ou dois vídeos, mas não é alguém que eu sigo com frequência. Mas conta, conta. Ok, então sim, eles são um casal americano, têm duas filhas e que atingiram a independência financeira e vieram para Portugal depois de aproveitar a sua independência financeira, no fundo. Claro que Ok. isto, sendo um contexto americano, a realidade é um bocadinho diferente e nesse sentido, a nível de inspiração, não dá para seguir exatamente os mesmos passos, mas é interessante ver o que é que eles fizeram, porque a nível de abdicar de algumas coisas que eles, sei lá, por exemplo, viveram em vários países diferentes, iam construindo casas enquanto viviam lá para poupar dinheiro, essas coisas são, para mim, é interessante ver e inspirador e ainda por cima, como vieram para Portugal, é interessante. Eu também os conheci pessoalmente porque realmente achei tão giro eles virem para Portugal que queria conhecê-los e olha, consegui. Então, Our Boa. Rich Journey. Ok, ok. Boa. Não, pronto, eu acho que já ouvi falar. Eu tinha a ideia de ter visto um ou dois episódios, mas entretanto perdi o rasto e acabei por não seguir. Em relação ao trabalho, conheço o teu trabalho no YouTube. Tu já foste mesmo uma das pioneiras no YouTube a falar de finanças pessoais, e daquilo que eu consegui perceber de alguns vídeos que tu publicaste, foste também a pioneira no que é a semana de trabalho com 3 dias. Tu queres nos contar um bocadinho como é que foi essa
essa experiência. Sim, claro. Olha, eu por acaso não sei se fui pioneira, mas sei que não é uma coisa muito comum. Não Então, é, certo. basicamente, como é que isto aconteceu? Eu tinha-me despedido do meu trabalho corporativo, já não queria nada a ver com aquela área, e então estava numa de, ok, vou criar o meu próprio projeto, o Finanças com ela, e depois logo vejo o que é que eu vou fazer a nível de trabalho, depois logo vejo, mas na área da tecnologia, que era onde eu estava a trabalhar na altura, não quero voltar. Mas, entretanto, como estava na área de vendas e fiz muitos contactos, houve uma empresa que me contactou, que era a minha potencial cliente, na altura, e que disse que me queria contratar porque queriam abrir escritórios em Portugal, ou seja, eles são holandeses, e então se eu queria aceitar esse trabalho, eu disse, olha, não, porque eu não quero continuar nesta área, eu vou começar o meu próprio projeto e não sei o quê. Ok, tudo bem. Insistiram, até que eu pensei assim, ok, eu tenho aqui uma boa margem de negociação, então, já que eu parto de um ponto em que eu não tenho nada a perder, eu vou pedir tudo aquilo que eu quero. Pedi o salário que eu queria e disse, mas eu só vou trabalhar 3 dias por semana, ok? E eles aceitaram. Boa. Então foi com um contrato português, ou seja, é possível na realidade portuguesa. Claro que aquele contexto foi um bocadinho diferente, porque a mentalidade, os fundadores dessa empresa são holandeses, a mentalidade se calhar era um bocadinho diferente, mas a nível de contrato, nível contratual, foi possível fazer isso, o que me permitiu fazer, conciliar no fundo as duas coisas, continuar com o Finanças com ela, fazer crescer o projeto e estar à mesma, no fundo, a patrocinar um bocadinho esse projeto através desse trabalho. É sem dúvida uma experiência que não é muito comum ouvir-se, mas de sucesso, porque isto liberta-te imenso tempo para conseguires fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é? O trabalho, por um lado, e os teus projetos pessoais, que também já vamos falar mais um bocadinho mais à frente. Em relação a Finanças com ela, este é só o teu último iniciativa. Eu sei que tu no passado tiveste várias iniciativas, vários negócios que tu foste abrir, o que demonstra um espírito muito empreendedor da tua parte. Tu achas que essa proatividade que tu tens vem da educação financeira que tu tiveste quando eras mais nova e que te fez olhar para o investimento ou para o risco de forma diferente? Olha, esses negócios que eu criei não foram negócios a sério, foram Ok, mais, assim, pequenas rendas extra que eu fui tentando criar e ver mas o objetivo sempre foi que foi ter mais dinheiro, para poder também investir mais. Então, a motivação era sempre essa e no fundo, lá está, eu tentava um bocadinho tudo para perceber o que é que funcionava e aí houve muitos negócios falhados pelo meio, mas que foram tentativas interessantes e, depois percebi que o Finanças com ela, sim, era algo que me motivava e que dava para ir para a frente, mas estas tentativas, no fundo, foram muito foram boas e fizeram parte do percurso, e ajudaram onde estou na hoje, não aprendizagem, é? Na na aprendizagem, aprendizagem. exatamente. Mas acho que não teve assim nada a ver com a educação financeira que tive, não foi bem por aí, foi mais a motivação foi mesmo: "Eu preciso de ganhar mais, quero Gerar renda extra". rendimento, é, E sim, então sim, fui sim. experimentando e tive algum sucesso em algumas coisas, foram pequeninas, mas para mim aquilo foi muito foi É um recurso positivo, não é? Incentivou-te a continuar. sim, sim, exatamente. Em relação a finanças com ela, é um projeto que tu tens onde partilhas mentoria com as pessoas que te procuram, onde tu elaboras inclusivamente planos de objetivos para poupar, investir e assim. Quais são as maiores dificuldades que tu encontras em quem está a dar os primeiros passos, em quem quer dar os primeiros passos? O que é que tu notas que são assim coisas comuns nas Eu pessoas? acho que, a principal, dificuldade ou seja, o que impede as pessoas de começar é realmente não terem o conhecimento, mais prático e técnico. E quando eu digo conhecimento técnico, não é conhecer todos os detalhes dos mercados financeiros. É, por exemplo, coisas simples como abrir uma conta numa corretora, como escolher uma corretora, qual é o tipo de investimento ou o tipo de instrumento financeiro que faz mais sentido para mim, quanto dinheiro devo alocar, como fazer essa alocação, não é? Então são estas Certo. perguntas assim mais de conhecimento que se calhar falta às pessoas que as impede de começar e é essa segurança que ganham ao obter mais conhecimento que as faz depois dar o primeiro passo. E depois, pessoas que já investem, muitas vezes vêm com dúvidas de, ok, eu tenho este portfólio, mas será que isto faz sentido para o objetivo que eu quero atingir? Será que devo investir mais aqui ou ali, ou outros
instrumentos financeiros que possam fazer sentido. Há muito essa questão de confirmação, no fundo, e acho que aí nem sequer é muito esses pequenos pormenores de, ok, então se investes aqui ou ali está certo ou errado, não é bem isso, mas é mais o overview geral de, ok, qual é que é o teu plano, qual é que é o teu objetivo, será que vais conseguir atingir através dos passos que estás a dar neste momento ou não, o que é que precisas de afinar mais ou menos, e é um bocadinho por aí as maiores dificuldades. Alinhar a estratégia com a ação, não é? Já estamos a terminar. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Nas redes sociais? Se queres partilhar um bocadinho o teu projeto do Finanças com Ela, agora é a oportunidade. Sim, olha, então, como tu estavas a dizer, eu realmente comecei há bastante tempo e na altura ainda não havia assim muito, aliás, não havia quase nada. E foi também uma das motivações para criar o Finanças com Ela, que foi, eu tinha que procurar toda a informação no contexto ou do Brasil ou dos Estados Unidos, que não tinha os mesmos produtos do que em Portugal. E pensei, olha, vou partilhar então o meu percurso, assim se calhar posso ajudar outras pessoas também. E foi por aí que surgiu e agora, no fundo, o Finanças com Ela é uma escola online da liberdade financeira que tem assim vários cursos onde ensino como investir e muito numa abordagem, como se calhar também deu para perceber, de gestão mais passiva, não é? Pronto, e é um bocadinho por aí o objetivo do Finanças com Ela, é ensinar as pessoas a investirem mais passivamente, com o objetivo de alcançar a independência financeira. Eu estou mais presente no YouTube, agora tive que parar um bocadinho, mas já vou retomar mais. Foi por lá que eu comecei, portanto é mesmo por onde eu quero continuar. Mas sim, no YouTube e no Instagram também, Finanças com Ela, Financas com Ela, com 2 L's, e pronto, é um bocadinho por aí que as pessoas me podem encontrar. Boa. Eu depois também vou deixar os links das tuas redes na descrição. Agradecer-te a tua presença, a partilha da tua experiência, muito enriquecedora. Muito obrigado e vemo-nos numa oportunidade futura. Eu é que agradeço mais uma vez e é sempre bom ter estas conversas e que desde que inspire uma pessoa já é ótimo. Ok, muito obrigado, Bela. Obrigada.